Se caísse uma chave no chão, na rua, eu não pegava. E se eu pegasse aquilo ali, eu ia contaminar minha mão e ia pegar uma doença. Para mim era muito difícil, tinha impacto na concentração, na atenção, porque com essa quantidade de pensamentos que eu tinha de forma desorganizada e repetitivas, né, um pouco ruminadoras, absolutamente era muito, muito, muito cansativo. Dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí depois a gente vai beber água. Eu sempre fui professor, sempre lidei com pessoas, né? Entrava em sala, 40, 50 alunos. Embora sempre tenha sido muito tímido, levava isso com o pé nas costas. Nunca me foi problema isso, não. Em 97, eu e um amigo fizemos uma coleção de livros didáticos de física, uma editora encampou isso e nós começamos a ter que sair pelo Brasil afora divulgando, né? E em 98 foi o primeiro momento em que essa coisa apareceu de um modo muito estranho. O que você sentiu? Um curto-circuito. Sabe quando essas coisas de curto-circuito em filme que começa... Nesse dia lá em Recife eu tive a primeira crise, foi uma coisa muito doida, eu não sei até hoje o que foi aquilo. Fui de manhã, saímos do hotel, o evento era à noite, a gente saiu ali na Praia da Boa Viagem para passear e do nada me deu assim um negócio que eu virei para as pessoas que estavam comigo e falei, tô maluco. Aí começou a vir esse medo de me expor, né? Que num certo momento, eu acho que aí já foi por volta de 2000, 2001, se refletiu em sala de aula. Eu estava no intervalo do recreio, né? Lá na sala dos professores e tocou o sinal para voltar e eu não consegui. Sempre fui muito ansiosa, assim, eu trabalhava nos lugares e eu sempre fui muito ativa, brincalhona, só que tinha hora que eu falava demais. Eu queria botar pra fora tudo aquilo que estava em mim, como tipo assim, alguém me escuta. Nunca faltei nesse trabalho, nunca cheguei atrasada, nunca dei problema nenhum. E um dia eu cheguei antes do meu horário de trabalho e estava com meu olho totalmente poço de sangue. E eu fiquei um pouco nervosa, né? E chorei. Essa patroa que eu tinha lá nessa brigadeiria, ela me ligou e falou pra mim assim, Rafaela, os seus problemas pessoais, aqui ninguém está interessado em saber. Você não tem nada que trazer isso pra minha loja, você está sendo uma pessoa negativa na minha loja. Então esse não é o perfil de atendente que eu quero na minha loja. Então eu vou estar te dispensando e eu quero que você cumpra o seu aviso em casa, porque assim, a sua negatividade na minha loja, ela tá tanta, passando para os meus funcionários, que eu prefiro pagar você para você ficar na sua casa, com o seu pé para cima, e acabou, não, tudo bem. E assim, eu de uma atendente que era considerada uma boa atendente, fui considerada a ter um atendimento ruim, já não estava tendo aquela qualidade. Fui tendo alguns conflitos em família, que me tornaram uma pessoa com uma ansiedade mais generalizada, e fez com que eu desenvolvesse o TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Para eu lavar minha mão, não conseguia nem abrir a mão com a torneira. Taquicardia, tontura, visão embaçada, escurecia tudo. Eu sentia os meus músculos ficar tremendo sozinho. A minha perna, quando eu deitava, ela não era só um mexezinho igual a gente às vezes tem no olho, era muito forte. Comecei com os rituais de toque. Se caísse uma chave no chão, na rua eu não pegava, a chave ficava ali. Já aconteceu de cair casaco amarrado na cintura, eu deixar no chão. Brinco cair, eu deixar no chão, porque eu achava que estava tudo contaminado. E se eu pegasse aquilo ali, eu ia contaminar minha mão e ia pegar uma doença. Aqui a gente está ligando gás, né? A Rafaela sempre foi ansiosa desde menina, né? E com o tempo foi desenvolvendo o sintoma. Eu acabei de lavar lá o prato, mas ela mais que estava suja, ela não conseguia nem pegar, né? Não comia, se não colocasse comida do prato, ela não consegue. Não. Até hoje, às vezes ainda ela não consegue pegar a comida e botar no prato, porque ela acha que
que está sujo. Ela começa a passar mal, ela chora, ela tem, sabe, independe dela. Eu tinha direito à licença prêmio lá na escola, então tirei 1 ano, eu tirei primeiro 6 meses, depois, achando que fosse melhorar, né, que aquilo fosse passar, não passou. Em 2003, então, eu larguei de vez o magistério, que era uma coisa assim que eu amava. Então, comecei com a fotografia. Eu lembro que eu fiz, dentro do quarto eu tinha meu computador, o scanner de mesa, e eu comecei a me fotografar no scanner. Aí, juntando um pouco a minha coisa do físico, né, do experimental, eu comecei a fazer minhas câmeras artesanais. A primeira câmera que eu construí foi essa aqui, gigantona, né? Sem lente, um furinho de nada aqui para entrar de luz. Então, uma câmera que demanda um tempo de exposição muito grande. Tem fotos que eu fiz com ela de 8 minutos de exposição. Aquilo para mim era uma ocupação. Posteriormente, acho que depois, né, com o tempo, você vai tendo uma outra releitura da coisa, uma outra leitura, e hoje eu vejo que aquilo foi o meu processo de terapia, o meu problema de ansiedade, né? Estudos recentes mostram que mais de 87% desses adultos que se afastam profissionalmente ou têm comprometimento na vida até pessoal, na vida conjugal, tiveram histórico na infância e na adolescência. O fator genético também conta? O fator genético, eu posso falar que ele é 100%. Né? Dificilmente eu vou ver uma criança, eu posso falar que nesses mais de 20 anos de carreira, eu nunca vi uma criança com transtorno de ansiedade diagnosticada corretamente, bem avaliada, que não tivesse o pai ou a mãe com transtorno de ansiedade. Aquela pessoa que está sofrendo a pressão fora, por causa do desemprego, de toda uma conjuntura que o país está vivendo. E eu já tenho uma predisposição genética, eu tenho mais chance de vivenciar aquilo. Já tive síndrome de pânico 1 ano e meio, sem sair de casa, sem botar a cara do lado de fora da porta. O que a senhora sentia? Nossa, a síndrome de pânico é uma doença que você tem a sensação de morte, né? Aí você vai me dizer, com isso tudo, né, a terapia, esse tratamento com a fotografia, você está curado? Eu digo, não estou curado, estou sob controle, né? Eu acho que depois que a gente passa por isso, nunca volta a uma normalidade total. Tina, Oi, tudo bom? tudo bem? Eu fiquei um pouco mais calma, porque eu pensei, tipo, em coisa boa. Ah, que ótimo. Você usou a respiração e deixa eu te fazer uma pergunta. Foi difícil não roer unhas nesse momento ou você roeu? Oi. A Tina era um bebê agitado desde que nasceu, mas essa situação começou a ficar mais evidente quando ela foi para a escola, que começaram a ter demandas do mundo social, do mundo educacional, onde ela realmente ficava muito estressada com qualquer demanda que a escola tinha sobre ela. Ficava muito agitada e eu sentia que ela sofria muito. Quais são os momentos que você acha que você fica mais ansiosa? Que você rói a unha, por exemplo? Antes da prova, no meio da prova, depois da prova. Quando, tipo, eu não entendo uma coisa na classe ou quando eu brigo com alguém. A criança muito ansiosa, ela tem ela tem uma urgência de comportamento, né? Então ela quer que tudo ande dentro do ritmo e do esquema dela. Ela começa a desenvolver sintomas físicos. Então ela tem dor de barriga, dor de estômago, dor de cabeça. São as dores que frequentemente ela consegue dizer. Ela não quer mais ir à escola. Eu acredito que quando você trabalha com o projeto transformador, você consegue atingir mais rapidamente o foco. Vai! Ai, eu sei! Vai. Meu Deus! Não! É impossível! De novo! A gente tem um amarelinho aí atrás. O grande diferencial do projeto transformador é o fato dele usar tecnologia e provocar uma melhor aderência ao tratamento. São várias atividades que vão auxiliar o terapeuta a auxiliar a criança. Ele foi concebido
para que a criança tivesse, isso sendo ela ansiosa ou não, mas falando de crianças ansiosas, que ela conseguisse se colocar melhor. Quando eu consigo me expressar melhor, eu consigo ter uma melhor resposta. Eu percebi uma melhora no comportamento dela de roer unha. Ela está se abrindo mais para o mundo, porque ela realmente está trabalhando mais os medos dela. Ela está conseguindo agora enfrentar situações de estresse de maneira mais calma. Estou esperançosa com as próximas sessões. Quando eu tinha aproximadamente 14, 15 anos, eu sentia que tinha alguma coisa errada. Eram muitos pensamentos ruminativos num volume muito grande. E eu não sabia que nome tinha, mas eu sabia que aquilo não estava normal. Eu não conseguia organizar os pensamentos de forma a conseguir verbalizar o que estava acontecendo. Era 100% mental. Fisicamente eu nunca senti nada, a não ser que eu tivesse exposta efetivamente a alguma coisa que gerasse ansiedade para qualquer pessoa, por exemplo, falar em público, fazer apresentação em faculdade. E quando eu tinha esses episódios de muita ansiedade, que é muitos pensamentos e tal, eu comia doce, comia muito doce. Então, eu fiquei, acho que 10 dias em que todas as refeições do meu dia eram chocolate. Então, eu cheguei a comer 1 quilo de chocolate por dia durante 10 dias consecutivos. O meu primeiro contato com remédio foi lá com meus 13 anos. A própria endocrinologista me receitou um ansiolítico naquela época. Era com muito esforço que eu conseguia fazer as provas. Então, assim, esse tipo de sintomatologia para poder conseguir ter uma boa performance na escola. Até coisas muito simples, por exemplo, de pedir para o treinador da academia fazer séries pequenas, porque você não conseguia alcançar 15 repetições de tanta ansiedade. A ansiedade, ela não é ruim, até um certo ponto. A evolução da gente foi através desse mecanismo aí, né? De alerta, fica alerta, vai embora. Então, o alerta, sim, ele é importante porque ele te bota, ele te ativa e te liga para responder no mundo. O problema é que quando esse alerta é exacerbado, e aí entram outros mecanismos de alça, de estresse, né, de liberação contínua de adrenalina, né, que estimula as suprarrenais, você tem liberação de corticoides, ou seja, você começa a ter perda de tecido neurológico, é por isso que o estressado sofre de dificuldade de memória, de atenção, labilidade, ou seja, uma oscilação emocional exacerbada. Se você está num ponto em que aquilo te impede de trabalhar, de viver, de ser feliz, de se relacionar, está na hora de você procurar ajuda. Eu sempre tive um estilo de vida saudável, eu sempre comi corretamente, fiz atividades físicas, fiz psicoterapia, fiz yoga, fiz meditação. Eu acho que efetivamente essas coisas contribuem para você controlar a ansiedade. Mas, no meu caso, não foi o suficiente, porque eu fiz isso tudo e faço isso tudo até hoje. A questão é que tinha uma forma disfuncional, de funcionamento mesmo dos neurônios. E você, como é que você está? Eu estou me tratando desde abril desse ano. A previsão é de 10 meses no mínimo a 1 ano e meio. Essas toucas são toucas de leitura eletroencefalográfica para leitura exatamente da atividade elétrica do cérebro e comparação com valores normativos para a idade e sexo da paciente, que então, quando comparados, sinalizam quando ela produz o que é esperado e quando não, né, da atividade cerebral normal. Além do reforço sonoro, que é o som que
você está escutando, tem um reforço visual, mas para cada área, cada rede, cada hub que está sendo treinado. Então, mas o cérebro entende? Entende. Dentro dos exames, ele percebeu que o meu desvio padrão, que o normal é ir de -3 a 3, é esse intervalo. Então, eu tinha desvio padrão de 20, ou seja, absurdamente maior do que o padrão normal. Hoje, com a quantidade de treinamentos que eu já fiz, de 20 já caímos para 4. Então, eu já estou bem perto da faixa normal. Não é a pessoa que se adequa às possibilidades de tratamento disponíveis, e sim o tratamento que se adequa e é concebido em cima da realidade neurológica que cada paciente traz. O que está acontecendo no mundo é uma explosão mesmo dessas desordens neurocomportamentais, ordens mentais, entendeu? Ligadas à depressão, ansiedade, né? Variação da ansiedade, toque, entendeu? Muito disso aí. Mas por quê? Talvez porque a gente tenha também, tem uma série de coisas, a gente não respeita os nossos ritmos circadianos, né? Tem questões genéticas aí envolvidas, não tem um vilão. Eu acho que tem uma série de coisas na vida moderna hoje em dia que talvez predisponham mesmo. A gente acorda bem cedo, por volta de umas 6 horas, por aí, no máximo 6h20, aí a gente toma banho, se arruma, toma café e a gente pega um ônibus. Aí a gente às vezes chega lá por volta de 8h30, 15 para as 9, por ordem de chegada. É muita criança, né? Então, às vezes dura 1 hora e pouca cada consulta. Eu sinto muita dor de cabeça, dor na barriga. Eu fico quente por dentro. Fico muito quente, fico muito nervosa. Tudo bem? Tudo. E aí, como estamos? Bem. Começou o remedinho que eu te passou para você? O principal transtorno de ansiedade na infância é um transtorno chamado ansiedade de separação, que é uma criança que tem muito medo de ficar longe dos pais. Então é uma criança que não se adapta, né, a uma escola fácil, é difícil, porque ela tem medo que algo possa acontecer, que é afastar os pais. Calmante em criança é banido, nós tratamos no máximo com antidepressivo. Mas crianças pequenas a gente trata normalmente com terapia. Uma das que nós utilizamos muito aqui dentro do serviço da Santa Casa é o Mindfulness, né, que é uma técnica de relaxamento. Basicamente é como fosse um yoga um pouco mais sofisticado, é uma técnica de relaxamento mais sofisticada, específica basicamente para ansiedade e depressão e que tem mostrado com vários estudos científicos que traz um resultado excepcional. Ano passado foi quando que eu mais fiquei ansiosa e esse ano também, no começo desse aninho, porque eu passei mal, fui parar no hospital 2 vezes. Nesse mês, mais ou menos, no mês passado, eu também fiquei muito nervosa, que já estava, né, começando as provas, eu fiquei muito nervosa. Foi até que nós tomamos a decisão, né, diante de algumas coisas que aconteceram, a trocar de escola. Olha lá como é que fica. Filha, você me deixa nervosa, para de ficar andando de um lado pro outro. Nervoso. Janeiro, quando eu cheguei em casa com meu esposo com uniforme e com material, falamos, ó, matriculado, vamos mudar de escola, nossa, o mundo dela acabou. Ai, que nervoso. Acabou? Acabou. Falou pra caramba. Um beijo do tio. Aqui é um lugar muito bom, né? Mas eu acho que poderia ter outros postos para poder, em outros lugares, para poder acolher essas crianças. Porque hoje em dia tem muitas crianças com esses sintomas, com essas patologias. Eu tenho me sentido mais calma, mas às vezes eu continuo segura. Segura e nervosa, ao mesmo tempo isso. Mesmo tempo. Mas só que às vezes eu paro, respiro, igual a minha mãe fala pra mim, para, respira, conta até 10 e bebe água e fica calma, que vai dar tudo certo. Hoje me abriu mais possibilidades. Hoje eu posso fazer mais do que eu fazia antes.
com mais qualidade e mais prazer. O mundo é outro, tem outro colorido, efetivamente. Aí ela leva o caderno, estuda, tenta, né? Porque tem uma mosquinha que passa, já é um motivo de distração. Hoje eu respiro fotografia. A criação é uma ação ao mesmo tempo existencial, você lida com o seu interior, e política, você pode lidar com a realidade em torno de você, né?